irmãos e irmãs, sábado, dia 25 de julho. Hoje nós celebramos o dia de São Tiago Apóstolo. E o evangelho que nos é proposto é o evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "Em verdade vos digo que bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos." O texto de hoje nos apresenta Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João. Os 2 discípulos, juntamente com Pedro, são os discípulos que mais acompanham Jesus na trajetória. Diante de acontecimentos marcantes, o Getsêmani, o Monte Tabor, a Transfiguração, eles estão presentes em conjunto com Jesus, juntamente com Jesus. Portanto, provavelmente eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Mesmo diante do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, Jesus não tem como conferir honrarias humanas aos discípulos. E deixa bem claro, o Filho do Homem não veio ser servido, ele veio servir. E aqui nós recordamos o capítulo 13 de João, que é o texto do lava-pés, que é utilizado somente uma vez ao ano, na quinta-feira do lava-pés. "Se vós me chamais de Mestre e Senhor, e eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros." Ou seja, Jesus quer deixar bem claro aos discípulos que ele veio para servir a humanidade e que eles que irão continuar a sua obra também devem se colocar a serviço da humanidade. Eles não devem buscar pelas honrarias humanas, não devem buscar por poder, não devem buscar por dinheiro e não devem buscar ser servidos desse mundo. Porque o discípulo não é maior do que seu mestre. Portanto, o discípulo deve dar sequência à obra de seu mestre. Os discípulos, e hoje celebramos o apóstolo São Tiago, eles devem se colocar a serviço da humanidade. E é interessante que, após a morte e ressurreição do Senhor, eles deram seguimento a isso. Tirando João, todos os outros discípulos mais próximos de Jesus, os apóstolos, morreram mártires, deram a sua vida pela causa do Evangelho, serviram ao invés de serem servidos. João foi o único que morreu de morte natural, exilado na ilha de Patmos, perto da Turquia hoje. Na verdade, se chamava Éfeso na época. Hoje ela é conhecida como a Turquia. Portanto, os discípulos compreendem, após os eventos pelos quais eles presenciaram, testemunharam, os eventos que Jesus passou, eles compreendem que a sua missão neste mundo não era ser como os grandes deste mundo. Ao contrário, era ser justamente como os pequenos deste mundo para se colocar a serviço dos pequenos, daqueles, os excluídos da sociedade, aqueles que são a menina dos olhos de Deus. E os discípulos vivenciaram isso de maneira muito clara. "Vós podeis beber do meu cálice, do cálice que eu vou beber?" Sim, podemos. E realmente eles beberam. Porque eles seguiram o seu mestre e Senhor até a sua morte. Fica aí um grande exemplo para nós também, no nosso seguimento a Jesus, a fidelidade do seguimento. Lógico, hoje nós enfrentamos outros desafios, diferentemente dos discípulos.
mas enfrentamos desafios grandes na nossa vida também. Hoje, ser fiel a Jesus é um grande desafio, mediante tantas coisas que nos são oferecidas todos os dias, né? Coisas más, coisas que nos levam a nos afastar de Deus e do nosso próximo. Ideologias, mentalidades que nos querem afastar de Deus. Tomemos cuidado, nos viremos, ou seja, miremos os ensinamentos do Evangelho. Fiquemos presos a este ensinamento. Se nós estivermos unidos a Jesus através da observância do Evangelho, nós não iremos errar, nós não iremos desviar do caminho. Porque lembremos, encerro com as palavras do próprio Mestre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é seguindo Ele, é seguindo o seu caminho que nós iremos ganhar a vida eterna. Um grande abraço a todos vocês, bom final de semana, até amanhã na missa às 9h30. Tchau.